convidando a igreja que se coloque de pé. Vamos estar recebendo o profeta de Deus na noite desse dia. Estenda suas mãos em direção ao altar. Amém, querido? Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, nesse momento queremos, Senhor Deus, estar te entregando, passando, Deus, por teus cuidados. A vida, Senhor Deus, do pastor Carlos, que nesse momento, Senhor Deus, é responsável de nos trazer, Senhor Deus, o alimento. Pai querido, o alimento, Senhor Deus, dado por Ti, Senhor Deus, na noite desse dia. A porção, Senhor Deus, que o Senhor tem separado para cada um de nós na noite desse dia. Então, por isso, Senhor Deus, nós te pedimos como igreja, que o Senhor venha, Pai, estar usando a vida do pastor Carlos, Senhor Deus, com graça nesse lugar. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, colocar sobre os seus lábios, Senhor Deus, uma palavra de objeção. Pai amado, Pai querido, que essa palavra, Senhor Deus, encontre abrigo em nossos corações. Pai querido, que nesse momento, Senhor Deus, se houver em nosso meio algum espírito, Pai, que tenta, Pai, roubar a mensagem, Senhor Deus, que venha atrapalhar, Senhor Deus, evoluir, Senhor Deus, da Tua palavra, nós repreendemos, Senhor Deus, pelo poder que há no Teu santo nome, e te clamamos, Espírito Santo, que o Senhor venha preparar o ambiente, que o Senhor venha preparar nossas vidas, de forma, Senhor Deus, que venhamos ser como terra fértil, Pai, que recebe a semente, Pai querido, que essa semente, Senhor Deus, possamos para colher fruto, Pai, dessa semente de hoje sobre nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, para que você sentar em nome de Jesus. Aleluia. Estamos felizes, estamos aqui reunidos mais uma vez. Glória a Deus. Não vamos dizer colaborando, mas adorando junto com os irmãos aqui nesta noite. Glória, glória. Aleluia. Repita após mim. É na e com perseverança. É na e com perseverança. Você que crê nisso, dá um lindo aplauso ao Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor, a majestade. Reunidos nós estamos na casa do Todo-Poderoso para esta noite louvar a Dele. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus que estamos aqui hoje reunidos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Números de número 14, a partir do versículo de número 24. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Números de número 14. Estamos felizes aqui hoje, estamos reunidos na casa de Deus, junto com os amados irmãos, gravando esta mensagem para que possamos dia após dia melhorar. Quero agradecer a Deus por estar reunido aqui. Pastores, vamos dizer assim, profeticamente falando, que o nome já diz, uma igreja profética, amém? Amém. Pastor Marcelo, pastor Clóvis, Glória. aleluia, o presbítero Wagner, a missionária Márcia, aleluia. Os missionários assentados aqui hoje, quero ficar feliz de estar aqui reunidos, porque às vezes nós vamos para nossas co-irmãs e a gente não vê a mesma coisa que era a matriz, e eu posso dizer que verdadeiramente o desenrolar do culto aqui hoje é o semelhante ao da matriz, onde há uma manifestação, onde você fica à vontade, onde há uma presença genuína de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Achamos? Número de número 14, a partir do versículo de número 28, perdão, versículo 18. Isso, Números 14, versículo 18. Santo Deus de Israel. Aleluia. Podemos ler? Diz assim o texto: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, e que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, e que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei,
e até nenhum daqueles que me invocaram e provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outra esperança, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente a possuirá. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos agradecer por esta noite estarmos aqui reunidos na Sua presença. Que o Teu poder, a Tua manifestação, a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito tome os Teus filhos aqui presentes, que a Tua glória seja sobre nós e que em tudo te daremos honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Nós estamos diante de um fato aqui que é conhecedor sobre nós, de um homem chamado Caleb. E eu pedi a irmã para botar um louvor aqui. E como eu disse, perseverar. Segundo o dicionário Aurélio, perseverar é estar disposto a invocar, estar disposto a colocar a sua mente em direção a algo que você não vai mudar, independente da situação em que você vive. E independente das situações em que viemos a passar, em que viemos a viver, independente daquilo que o inimigo venha nos oferecer sobre nossas vidas, nós temos a certeza e a convicção, como foi colocado aqui através dos louvores, que na perseverança e com a perseverança nós alcançaremos os nossos objetivos, alcançaremos as regiões celestiais, alcançaremos a Jerusalém celestial que está guardada para nós e para os nossos filhos, e alcançaremos a perseverança e alcançaremos os nossos objetivos, pois nós cremos que aquele que prometeu há de cumprir sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas. Quem crê nisso, dá um lindo glória a Deus, ó Todo-Poderoso. É com perseverança e na perseverança. Mas como é isso, pastor Carlos? Vamos explicar mais à frente que a doutrina, meu pastor, nós aprendemos lá no seminário que tem uma doutrina, tem seminaristas, temos teólogos aqui sentados junto conosco. Aleluia. A gente entra de uma forma, a gente aprende lá, é assim, assim, assim. Realmente não é errado. Eu fico magnificado, maravilhado assim que, graças a Deus, a nossa igreja tem bastante pessoas que estudaram a palavra, que tem o prazer de chegar na sala de aula. Eu convido a você que porventura não fez no seminário, mas que possa fazer, mas antes peça a bênção dos seus pastores aqui, que eles vão te direcionar no local correto, perfeito, instrutivo, onde você vai ser alimentado com uma comida sadia e boa. Passados-se 430 anos, a escravidão vinha tomando Israel, 350 anos, nasce um homem chamado Moisés, tratado pelo povo egípcio. A filha de Faraó, dizem alguns estudiosos que ela não podia ter filho, e de repente ela vê chegando num vasinho, ou seja, num barrilzinho, uma cesta, toda envolvida em betume para não viesse afundar nas águas. E ela vê uma criança linda e maravilhosa, bonita com seus olhos. E ela toma aquela criança e lhe dá o nome de Moisés. Entendemos por estudo que Moisés é aquele que é retirado das águas. E hoje, levanta tua mão comigo, já profetizando que em nome de Jesus, Deus vai retirar, nem que seja das águas, aquele que está prometido sobre esta igreja, comunidade profética vivendo em triunfo. Deus vai retirar, nem que seja sobre as águas, você que porventura assistir esse DVD que vai estar sendo gravado, o que está na sua promessa, o que está na sua vida, Deus não vai retirar, mas Ele vai retirar sim, da mão do adversário e te entregar na tua mão, pois aquele que começou a bola, há de completar até chegar ao dia do Senhor Jesus Cristo, pois Ele não há que vida nem filho do homem que se arrependa. Ele prometeu a Abraão, de ti vai sair uma grande nação. Abraão, porventura, essa nação vai ser jogada no Egito, mas eu vou estar com eles. Passados 350 anos, esse menino, Moisés, tratado pelo povo egípcio, e com 40 anos de idade ele conhece o seu povo, conhece a sua verdadeira vida. Ele faz um incidente, vem a matar o egípcio, é transferido para o deserto. Ou seja, muitas das vezes nós olhamos assim, Arão, Deus me mostra que você vai passar por um grande deserto. É aquela tristeza, aquela comoção no nosso coração. Trago para você uma mensagem hoje instrutiva, grande e edificante para o meu coração. Os grandes homens da Bíblia, Abraão passou pelo deserto,
Jacó, para se transformar em Israel, passou pelo deserto. Elias esteve na caverna onde? No deserto. Enfim, quando nós olhamos Davi perseguido pelo seu irmão, pelo seu filho, perseguido depois por Saul, foi para se esconder onde? Na caverna de Adulão, que ficava onde? No deserto. E muitas das vezes não. Certo que no deserto é onde nós somos tratados. Certo é que onde no deserto nós estamos retirados dos carrapichos da vida e passamos a acreditar. No deserto há sinais tremendos e prodígios como houve na vida de Elias. E para terminarmos assim sobre o deserto, o homem chamado Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado aonde? No deserto para ser tratado. É no deserto que nós somos aprimorados. É no deserto do andar da vida, quem sabe do local de trabalho, nós temos cada vez melhorados para que possamos receber a bênção. É no deserto, porventura, da escola, do serviço. É no deserto, porventura, do seminário. É no deserto, porventura, da faculdade, que nós somos tratados dia por dia. Mas é no deserto que Ele não te desampara. Pois Ele falou que ia para o Pai, mas nos deixaria sobre nossas vidas o Consolador, amado, chamado Espírito Santo. Por isso nós cantamos que Ele é a água que nós procuramos no deserto. E quando nós pensamos que Ele está longe, Senhor, olha aí, dificuldade, angústia, Senhor, estou vivendo um ano da honra, e a Tua palavra diz que em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, mas eu não estou vendo essa dupla honra. É um pouquinho de tempo que você está, porventura, passando no deserto. O deserto é lugar de tratamento, mas eu te preparo. Agar largou seu filho Ismael aonde? No deserto. É no deserto onde nós conhecemos as nossas estruturas.